Olha, nós estamos aqui novamente para poder finalizar o Poderes da Administração Pública. Nós estávamos falando na nossa aula passada sobre o poder de polícia. E aí nós finalizamos esse quadro esquemático que está aqui na tela para vocês, tá? Agora, olha só, já falamos sobre competências, atributos e tudo mais. Para a gente poder finalizar o poder de polícia, eu achei interessante trazer para vocês, olha aqui, um quadro comparativo, tá? Da polícia administrativa, que esse é o nosso objeto de estudo, estabelecendo um quadro comparativo com a polícia judiciária, ou seja, que é um ramo de estudo do direito penal e do processo penal. Eu montei aqui de forma bem rapidinha essa tabela, estabelecendo a diferença para vocês. Olha só, é importante saber que ambas exercem suas atividades com a finalidade do interesse público e proteção da coletividade. Mas olha só, a polícia administrativa, como nós vimos, né, o objeto, ou seja, ela incide sobre bens, direitos e pessoas, né, atividades. Já a polícia judiciária, ela incide somente sobre pessoas, tá ok? Enquanto que a polícia administrativa, ela trabalha com o ilícito administrativo, a polícia penal, ela trabalha com o ilícito penal, com a prática de crimes, tá bom? A polícia administrativa, ela tem assim uma atuação eminentemente preventiva, por conta das fiscalizações, das autorizações, por vezes ela pode ter uma atuação repressiva. Já a polícia judiciária, a regra é a atuação repressiva, tá? Essa é a regra da polícia judiciária. Uma questão interessante é que na polícia administrativa, ela pertence ao Poder Executivo e assessora esse Poder Executivo, enquanto que a polícia judiciária, embora pertença ao Poder Executivo, ela assessora, né, o Poder Judiciário. Por que isso, né? Porque, olha só, a atividade da administração, ela se exaure em seus próprios atos, ou seja, realiza-se pelos seus órgãos administrativos de caráter eminente fiscalizador. Já a polícia judiciária, ela tem uma atividade administrativa que prepara a atuação da função jurisdicional penal, executada, né, bem pelos órgãos de segurança. Interessante saber quem tem competência para poder exercer tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária. E vocês vão ver que tem pessoas, por exemplo, a polícia militar, a polícia federal, ela possui as duas competências. Mas olha só, polícia administrativa, polícia militar, polícia federal e os órgãos administrativos de caráter fiscalizador. Aí nós temos a polícia ambiental, né? Nós temos a fiscalização sanitária, fiscalização de obras, fiscalização aduaneira, todo o poder fiscalizador estatal. Já a polícia judiciária, ela é exercida pela polícia militar, pela polícia civil e pela polícia federal. São eles que preparam a atuação da função jurisdicional penal. Bem, feito aqui, colocando em observação esse quadro para vocês, eu montei ele bem rapidinho. Vou procurar disponibilizar no material também lá no portal do AVA, esse quadro para vocês, ó, ficou bem bacana, tá? Nós vamos fechar agora poderes administrativos, né? E vamos voltar no nosso quadro esquemático lá na primeira página, tá? Por quê? Porque faltou falar aqui, ó, do abuso de poder, né? O abuso de poder, esse é o nosso foco de estudo. O que é o abuso de poder? Quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites das suas atribuições ou se desvia de suas finalidades administrativas. Gente, o que ocorre? A administração pública, ela possui prerrogativa, ela possui esses poderes, né, dos quais ela não pode abrir mão, que chama indisponibilidade do interesse público,
que é nosso princípio regente. E também não se pode conceder um poder indistinto, sem limites. Montesquieu, ele já mencionava que todo homem, quando ele recebe um poder sem limites, ele tem uma tendência a abusar desse poder. E a administração pública também, através dos seus representantes, há que se ter um limite. E quando esse limite é ultrapassado, quando o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, ele é ultrapassado, nós temos o que a gente chama de abuso de poder, que pode acontecer de duas formas, né? Olha só, ele pode ser chamado de desvio de poder ou excesso de poder. Nos dois casos, nós temos que esses poderes, eles são utilizados com desrespeito à lei, né? Princípio da legalidade, a moral, princípio da moralidade, ou com finalidade diversa da prevista em sua criação. Princípio da impessoalidade, que nós sabemos que uma das vertentes do princípio da impessoalidade é o princípio da finalidade, tá ok? Aí estaremos diante da figura do abuso de poder, né? Também conhecido como o abuso de autoridade também, certo? E aí, de que forma que se caracteriza esse abuso de poder? Primeiro, desvio de poder. O agente, ele tem competência para praticar o ato, né? Ele atua no limite da sua competência, mas ele atua com finalidade diversa daquela prevista na lei ou para não alcançar o interesse público. Exemplo, eu coloquei até um exemplo aí para vocês no material. Remoção de ofício de servidor para puni-lo, né? É aquele caso assim, o chefe chega para o servidor, é um servidor do Estado, e fala, olha, eu quero que você faça assim, 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 né? Para beneficiar fulano, você adota esse procedimento. E o servidor, sabendo que se trata de um ato ilegal, ele fala, não vou fazer, né? Isso não é permitido. E o chefe, para poder puni-lo, ele sabe que ele pode deslocar esse servidor para qualquer região do estado e fala assim, então você está bem confortável aqui em Rondonópolis, sua família está aqui, pois bem, eu vou te transferir lá para a Alta Floresta, tá? Aí você fala assim, mas poxa, o que eu vou fazer lá em Alta Floresta? Pois é, foi transferido para lá. Ou seja, a finalidade dessa transferência, embora esse chefe, né, tenha dentro do seu poder hierárquico essa prerrogativa, ele está agindo com desvio de poder, porque ele não está agindo no interesse público, tá ok? Isso se chama desvio de poder. Agora, nós temos o excesso de poder, ou seja, é quando o detentor do poder hierárquico, ele atua fora dos limites de sua competência administrativa, ele extrapola o seu poder, né? Invadindo competências de outros agentes ou atuando fora da sua competência que lhe foi delimitada, né? Como, por exemplo, instituir um imposto através de decreto, tá ok? Mas olha só, nós não podemos esquecer que os dois exemplos, nós estamos falando de uma conduta comissiva do agente, um agir do agente. Mas existe também o abuso de poder por via omissão, né? Eu deixar de praticar o ato, né, que cabe a mim, que é uma obrigação minha, eu deixo de praticar o ato em total abuso de poder para favorecer alguém ou para prejudicar alguém, né? Então, o abuso de poder, ele também pode vir por um ato de omissão. Qual é a consequência se ficar configurado o abuso de poder? Eu não sei se vocês perceberam, mas o abuso de poder, principalmente no desvio de finalidade. Gente, ele é muito difícil de se provar na prática, tá? Porque o agente, né, dentro do seu poder hierárquico, ele atua dentro da sua competência, mas ferindo o princípio da impessoalidade. E por ser uma questão mais subjetiva, é de difícil comprovação, tá? Mas acontece. E qual é a consequência quando se configura o abuso de poder? Nós temos aí que os atos são nulos, devendo assim declarados pela administração, pelo Poder Judiciário. Quando declarado pela própria administração que praticou o ato, nós chamamos isso de autotutela, né?
Princípio da autotutela. O que é o princípio da autotutela? É o poder, dever que a administração pública tem de rever os seus próprios atos, né? De fazer a revisão, fiscalização dos seus próprios atos. Ele advém do poder hierárquico, tá ok? Então, dito isso, eu acho que nós finalizamos o nosso encontro sobre poderes da administração pública, tá? Recomendo que pesquisem aí na doutrina mais um pouco, se tiver dúvida, envie aqui para nós. É um conteúdo bem bacana, bem gostoso de se trabalhar, e eu espero que, embora não estejamos aí fisicamente, vocês tenham entendido legal o conteúdo. Hashtag, né? Nós amamos direito administrativo, gente. Do fundo do coração. Não fala que vocês não gostam disso, que é maravilhoso, tá? Beijo no coração e a gente se encontra. Mas lembrando que na próxima semana teremos uma atividade sobre poderes da administração pública com ponto para atividade parcial, tá ok? Vai ter um prazo para poder entregar. Sejamos ágeis, amigos, tá? Na resolução. E eu estou aqui para tirar dúvidas, tá? Beijão!